Olá, senhores! Tudo certo? Vamos aí para o nosso vídeo 2 da parte 1 que nós estamos fazendo da revisão de teoria geral da administração 1. Beleza? Vou passar para vocês aqui, porque o vídeo anterior a gente melhora a tecnologia, mas sempre tem alguns problemas. Então o vídeo anterior aí ficou meio lagado em algumas falas, né? Até travou o vídeo, mas foi adiantando um pouco. Então, só voltar uma parte muito importante para o aprendizado de vocês aqui, a fábula da muçulmanos cegos e o elefante. O que fala essa fábula, pessoal? Você tem ali o elefante como um animal grande que as pessoas individualmente, ou no caso o muçulmano cego, ou o indivíduo com a venda vendado, ele não consegue identificar o animal como um todo, apenas se ele tocar na orelha do animal, ou na pata, na tromba, no rabo desse animal, então ele não consegue identificar o animal como um todo. A mesma coisa, a analogia que nós trazemos aqui para a administração é como se fosse a organização como um todo. Se os setores não conversam entre si, a gestão de pessoas não informa o financeiro que está pagando aquele indivíduo, mas o indivíduo está de licença. Então, se eles não conversam entre si, o marketing com o financeiro, será que é necessário a empresa ela ter uma saúde financeira para gastar isso tudo com propaganda? Então, precisa de conversar entre si os setores. Da mesma forma, como você às vezes vê um funcionário, o funcionário recebe tanto, mas será qual que é a função dele dentro dessa empresa? Você conhece? Então, como administrador, é para você ter a visão do todo, como as áreas se interligam. Beleza? Então, continuando as nossas explanações sobre a administração, sobre esses conceitos básicos, a gente passa para o nosso conceito de chá, que nada mais é que conhecimento, habilidade e atitude. Pessoal, lembrando que esse daqui é o básico, tá? Muitas pessoas muitos autores, na verdade, colocam até outras competências, outras siglas para compor a competência de um administrador, mas as essenciais é o nosso chá, nosso famoso conhecimento, habilidades e atitudes. Então, é ideal que você conheça. O conhecimento, vamos lá, é você saber, né, aquele saber do indivíduo que nós chamamos aqui de know-how. Você já deve ter ouvido falar muito, o indivíduo tem know-how nisso, ou seja, ele tem um certo conhecimento, ele sabe fazer aquela coisa e ele consegue ampliar sempre o seu conhecimento aprendendo. Lembra, pessoal, sempre falo isso, humildade para sempre estar em constante aprendizado. Então, esse é o conhecimento. E a partir do momento que você compartilha o conhecimento, você pode agregar novos conhecimentos para o seu saber. Isso é muito importante. A segunda sigla é a habilidade, que é o saber fazer. Beleza, professor, eu tenho conhecimento, eu sei, mas às vezes eu não sei fazer, né? É o saber fazer do indivíduo, ou seja, aplicar aquele conhecimento que você tem. E muitas vezes, pessoal, a nossa timidez não deixa nós agirmos a contento. Isso pode acontecer com muitos de vocês, mas eu vou dar um exemplo pessoal. A timidez ela me deixou muitas vezes de fora de processo seletivo, de fora de vaga de emprego, de fora de processo seletivo de trainee, que era muito importante. Por quê? Porque eu era tímido para fazer uma dinâmica de grupo, para saber partilhar, às vezes, meu conhecimento, ter uma certa proatividade, porque a teoria, o conhecimento todo eu tinha, só que eu não tinha a habilidade de você realmente saber trabalhar em equipe, saber ouvir o colega, dar sua opinião, ter aquela proatividade. E, por fim, a atitude, que já pega um pouco da proatividade, da
habilidade. Se você não consegue ter atitude para fazer acontecer, fica muito complicado. É aquele indivíduo que você vê que passa ano, entra ano, sai ano, ele já está 10, 15 anos na empresa e não tem proatividade nenhuma. E depois o indivíduo desse reclama por que não cresce na empresa. É muito fácil, né? Por que ele não cresce e vai ficar sempre na mesa? Porque ele não tem atitude para tomar algumas decisões. E aí, a atitude ela envolve tudo. Lógico, você precisa de assumir riscos. É você chamar para si a responsabilidade mesmo, sentar com o seu patrão. Beleza? Sempre com foco nos resultados, pessoal. E aí a gente vai para um conceito que muita gente confunde bastante, né? Eficiência, eficácia e efetividade. São três conceitos básicos para a gente entender a administração. Lembrando, nós estamos falando um pouco rápido, porque é um geralzão de TGA1, tá, pessoal? Nós vamos falar em algumas semanas, mas é um geralzão aqui para a gente chegar no conhecimento de TGA2 afiado, beleza? Então, a gente tem eficiência, eficácia e efetividade, a gente vai tratar de cada um agora. A eficiência sempre é fazer tudo da maneira correta, a forma certa de se fazer a coisa. Eu costumo chamar o meio legal. Para a gente que já viu o TGA1 toda de maneira destrinchada, a gente pode falar que a burocracia é uma maneira, é uma forma de eficiência, porque ela usa um meio legal, pautado por lei, para se atingir um objetivo. Então, a eficiência, a gente pode falar que nem sempre os fins justificam o meio. Se não foi feito da maneira correta ou da maneira legal, não é válida. A eficácia é a própria figura aí já pode mostrar para vocês. É atingir o alvo, fazer as coisas da maneira certa. Eu alcancei o resultado. Ou seja, tem aquele determinado objetivo, eu vou atingir. E aí a gente tem uma fala ao contrário praticamente da eficiência, que é os fins sim justificam os meios. E por fim, a gente tem a nossa efetividade. A efetividade, pessoal, é como se fossem as duas outras juntas. Você tem um pouco de eficiência e eficácia, ou seja, eu atingi os meus objetivos, eu atingi a meta, porém respeitando o procedimento legal, respeitando o procedimento correto, respeitando as leis, a forma certa, ou seja, a burocracia de se fazer tudo, porém atingir o meu objetivo de forma rápida, que a gente fala de forma efetiva, que nós temos aí. Então, respeitando todas as normas técnicas, toda a burocracia, a papelada que a empresa exige, mesmo assim, dando lucro para a minha organização. Isso é muito importante. Beleza, pessoal? Então, nós ficamos aí com o nosso segundo vídeo da parte 1 de Teoria Geral da Administração 1, porém, nós já estamos na Teoria Geral de Administração 2, pegando alguns conceitos, porque tem que estar muito bem trabalhado na nossa cabeça para nós desenvolvermos algumas atividades agora dentro de TGA2 e não ficar toda hora voltando em TGA1. Beleza? Então esse conhecimento tem que estar bem fixado na mente de vocês. Tá beleza, pessoal? Por enquanto, nós ficamos por aqui. Continue os seus estudos, as suas anotações, se inscreva no canal, dá o seu joinha e nós voltamos com o nosso próximo vídeo falando da segunda parte aí de Teoria Geral da Administração 1. Tá bem, pessoal? Até mais, tenham todos uns bons estudos e ótima semana.